dia a todos. Hoje nós estaremos aqui em mais uma aula da Escola Dominical. Quero agradecer aí, a você estar ligado conosco. E hoje continuaremos, então, falando sobre escatologia, sobre as 70 semanas de Daniel. E hoje, então, eu quero já começar pegando da onde nós paramos a semana passada, tá bom? Se você esteve nos acompanhando a semana passada, você vai se lembrar deste gráfico que eu mostrei. Nós estamos falando aqui sobre Daniel, capítulo 9, versos 23 a 27. Se você quiser, inclusive, abrir a sua Bíblia conosco aí, abra em Daniel, capítulo 9, versos 23 a 27. E nós estávamos mostrando que a profecia que Daniel recebe do anjo fala de 70 semanas que estariam determinadas sobre o povo hebreu. E dessas 70 semanas, nós percebemos que algumas delas já se passaram. Então, lendo Daniel, capítulo 9, versos 23 a 27, nós encontramos que 7 semanas, mais 62 semanas já se passaram até a morte do ungido. Depois da morte de Cristo, a morte do ungido, nós sabemos que deveria ter acontecido a última semana, mas ela não aconteceu porque os judeus, o povo de Deus, acabou rejeitando a Jesus como o Messias. Então nós temos em João capítulo 1 que diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, resumidamente, nós já falamos bastante sobre isso. 7 semanas mais 62 semanas, são 69 semanas, já aconteceram até a morte de Cristo. Então, depois da morte de Cristo, ao invés de começarmos na última semana, que é chamada a 70ª semana de Daniel, iniciou-se um período em que o Evangelho foi para os gentios. E esse período, como diz em Romanos, capítulo 11, é o período dos gentios ou período da graça. Esse período depois da morte de Jesus, que é o período dos gentios, ele não tem um tempo determinado para terminar, mas ele vai terminar com um evento, como nós já falamos. E o próximo evento a acontecer no calendário bíblico é o arrebatamento da igreja, ok? Mas o mais interessante, eu quero mostrar aqui algo mais para vocês. Quando nós vamos lá em Daniel, capítulo 9, 23 a 27, como nós dissemos, diz o anjo que no final das 70 semanas, todas estas coisas iriam acontecer. Quando você pega no versículo 23, então, diz lá que ao final das 70 semanas, haveria fim da transgressão, haveria o fim aos pecados, haveria o fim da iniquidade, a justiça eterna de Deus seria estabelecida na face da terra, haveria o fim das profecias e visões. Isso significa que chegará um dia que as profecias que falam do futuro, elas não terão mais sentido, porque nós chegaremos no futuro e tudo estará completado. E também diz aqui que no final daquelas 70 semanas, dizia o anjo para Daniel, o Santo dos Santos será ungido como rei. Bom, nós sabemos que nada disso aconteceu até agora. Nós sabemos que a transgressão, o pecado, a iniquidade ainda governam, estão aí no mundo. Nós sabemos que as profecias ainda têm validade. E nós sabemos que Jesus ainda não foi reconhecido como o rei do mundo, ou o rei das nações. Exatamente por isso que nós acreditamos que esta última semana de Daniel ainda não aconteceu. Então há um intervalo aqui, chamado período dos gentios ou período da graça. Hoje eu quero falar especificamente sobre essa última semana. Essa última semana ela ainda não aconteceu, porque ela acontecerá logo depois do arrebatamento da igreja. Então o nosso assunto hoje é exatamente a grande tribulação. Então hoje nós vamos falar mais especificamente sobre esta 70ª semana. Aqui que nós estamos vendo é o que nós chamamos de 70ª semana de Daniel. Ela vai começar com o arrebatamento da igreja, ou seja, a Bíblia diz que a igreja será levada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz também que o Espírito Santo precisará se afastar, ok?
E eu quero que você leia comigo, pegando a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 9, nós vamos ler aqui verso 27. Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. Daniel 9, 26 e 27. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Agora o verso 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então aqui em Daniel, na sequência, começa a falar que depois das 62 semanas, mais 7 semanas, o povo estaria chegando e viria um povo de um rei, né, que há de vir aqui. E o verso 27 nos fala então desta última semana. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Aqui está profetizando sobre o anticristo. Então é disso que eu quero falar com você hoje. Nesta última semana de Daniel, a 70ª semana de Daniel, nós chamamos essa semana de o período da tribulação, tá? É a semana da tribulação que terá a duração de, aqui embaixo, 7 anos. 7 anos. Esse período vai durar 7 anos. E a Bíblia nos diz que na metade desses 7 anos, o anticristo vai se revelar. Haverá uma aliança aqui do mundo com um grande líder político que é intitulado na Bíblia de o anticristo. Nestes dias que nós temos vivido, nós temos visto como as pessoas e as nações têm clamado por um grande líder político para resolver o problema da doença, o problema da fome no mundo. Esse anticristo, a Bíblia diz, ele será revelado no meio da tribulação, mas ele só virá porque o Espírito Santo já subiu com a igreja. O Espírito Santo, ao arrebatar a igreja, ele se afasta do mundo, diz a Bíblia. Então o Espírito Santo, ao afastar do mundo, o anticristo começa a governar nesse período. Satanás terá plena liberdade. Só que por 3 anos e meio haverá um período de paz e de engano. Ele não se revelará. Esse grande líder político, ele vai esperar 3 anos e meio para se revelar. Na metade da tribulação ele se revela, e no último período de 3 anos e meio da tribulação, a Bíblia chama de a grande tribulação. Nesse período haverá muitos eventos, especialmente a perseguição contra Israel. Ao final dessa última semana, nós já tínhamos falado que seria o dia do Senhor. Então, ao final destes 7 anos, dessa semana, Jesus volta para guerrear contra o anticristo. Então hoje, passando para os irmãos, alguns acontecimentos desta última semana de Daniel. Começa com o arrebatamento. Essa semana é chamada de tribulação, 70ª semana, e ela é dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio, porque assim a Bíblia nos dá esses acontecimentos. Vai terminar com a volta de Cristo numa grande batalha. A volta de Cristo que vai guerrear contra o anticristo. Mas aqui você pode perceber que eu coloquei 7 selos. E esses 7 selos são os acontecimentos que estarão revelados, aí estão revelados em Apocalipse, a partir do capítulo 5. Quando nós começamos a ler Apocalipse 5, começa a nos falar que nesse período da tribulação, alguns selos serão abertos. E Apocalipse capítulo 5 diz que João teve a visão de Deus, do trono, e lá no trono alguém com um pergaminho na sua mão, e havia um selo nesse pergaminho, e esse pergaminho foi aberto. E ali, a partir do capítulo 5 de Apocalipse, nós temos então o entendimento de que vários acontecimentos estarão tomando lugar durante a tribulação, e esses acontecimentos eles são revelados em termos de 7 selos.
Você pode ler na sua Bíblia lá depois. E a sequência será: primeiro selo aqui, segundo selo aqui, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o sétimo selo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o sétimo selo, que são os acontecimentos que estarão se desenrolando ao longo da 70ª semana de Daniel. Tá? E agora, você pegando a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, nós temos exatamente esta palavra aí, que nos fala exatamente sobre os acontecimentos do futuro. Então vamos abrir lá, você pode abrir comigo em Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nós vamos encontrar aqui em Apocalipse 5 a seguinte palavra: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Apocalipse 5:2. Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. E na sequência nós encontramos no verso 6, Apocalipse 5:6. Então vi um cordeiro que parecia estar morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e diz a Bíblia que então ele abre este selo com o livro, trazendo profecias que iriam acontecer. Então, resumidamente falando, amados, nós estamos aqui na última semana de Daniel. Ela tem um início, depois do arrebatamento, depois vem a volta de Cristo, mas nós teremos uma sequência de selos. Estes selos, na verdade, serão juízos. Catástrofes vão acontecer na terra. Então, na próxima aula nós estaremos falando exatamente sobre a sequência desses selos, mas eles nos trazem juízo. Eles servem como juízo. Ok? E nós vamos encontrar vários acontecimentos sobre a face da terra nesta última semana de Daniel. Então, voltando, resumindo para você, nós estamos aqui nessa última semana. Tem os parâmetros aqui: arrebatamento, a igreja é levada para o céu, o dia do Senhor volta. Nesse período chamado a tribulação, é o período dos 7 anos. Só mais um acontecimento aqui. Enquanto a tribulação estiver acontecendo, nós temos uma palavra de Deus que diz que lá no céu haverá um casamento, ou as bodas do Cordeiro. Eu vou colocar melhor aqui para que você possa enxergar. Nós vamos ter na face da terra, então, o nosso quadro fica o seguinte: nós estávamos aqui com o período dos gentios. Romanos capítulo 11 nos fala sobre a igreja ter sido enxertada na videira. Depois, então, do período dos gentios, nós temos o que é chamado de o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser levada e vai encontrar com Jesus no céu. O arrebatamento da igreja. Aqui na face da terra, então, começam os 7 anos de tribulação, que são divididos em 3 anos e meio, 3 anos e meio. Na metade da tribulação, nós temos aqui a revelação do anticristo. E depois nós temos o término desses 7 anos
com o dia do Senhor. Aqui no arrebatamento, Jesus encontra com a igreja nos ares, e é invisível, é num piscar de olhos. Aqui todos verão, todo olho o verá. Jesus será visto, todo olho o verá. Mas também esses 7 anos, eles vão transcorrer com 7 selos, que são juízos. Mas ao mesmo tempo que está acontecendo tudo isso na face da terra, aqui nos céus, nós temos o que é chamado as bodas do Cordeiro. E aqui nós nos referimos a uma passagem de Coríntios, que o apóstolo Paulo fala que nós receberemos os nossos galardões. Aquele que trabalhou para Deus vai poder oferecer ouro, prata, pedras preciosas, ou se o seu trabalho não foi muito bom, será madeira, palha, feno, e tudo isso será provado como que através do fogo, diz 1 Coríntios capítulo 3. Mas aqueles que passarem salvos, que forem salvos aqui da igreja, nós teremos o casamento da igreja, da noiva, com Cristo. Esse casamento da noiva de Jesus, com Jesus, é chamado na Bíblia as bodas do Cordeiro. Enquanto na face da terra, tribulação, no mesmo tempo nos céus, a grande festa do casamento da noiva de Cristo com o Cordeiro. Então, esses são os acontecimentos que eu gostaria de passar para os irmãos hoje. E na aula que vem, nós estaremos falando especificamente sobre os 7 selos. Então, na aula que vem, nós estaremos falando sobre cada um dos selos que estarão se desenrolando, sendo abertos ao longo do período da tribulação. Espero que tenha ficado claro para você. É necessário talvez você dar uma revisada aí, olhando direitinho, abrindo a Bíblia, estudando, para que você possa extrair o máximo, tá bom? Quero terminar aqui com uma oração abençoando a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós o agradecemos por este dia. Te agradeço, ó Deus, pelo teu servo e a tua serva que tem interesse na tua palavra. Eu peço que o Senhor esteja dando entendimento, revelando cada dia mais o que a tua palavra nos ensina, para nós estarmos firmes, sabendo o que esperar. E nós sabemos que estamos esperando agora o arrebatamento da igreja e por isso precisamos estar preparados. Eu oro abençoando a vida de cada um que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula então.